O tempo seco, como é o caso de grande parte do Brasil, a saúde dos olhos, nesse tempo seco, ela pode ser afetada. Neste período, é importante tomar alguns cuidados para evitar futuros problemas à visão. Quem vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto é o oftalmologista Ícaro Calafiore, que está aqui ao vivo comigo. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia, Wilker. Tudo bem? Tô joia. Eu queria que o senhor começasse falando para a gente quais são os problemas mais comuns que a gente pode ter nos olhos durante esse período. Então, nessa época, que é uma época muito seca, isso predispõe o olho a ficar muito seco também. Igual quando a gente coloca uma roupa no varal, por exemplo, e a roupa seca mais rápido, a mesma coisa acontece com o olho. Então, o olho pode ficar mais seco. Ele ficando mais seco, tem maior predisposições a infecções, como conjuntivite, tem maior chance de alergia, né? Porque ele não está ali para lubrificar tão bem. Então, tem um aumento de casos, tanto de alergia quanto de conjuntivite nessa época. Certo, doutor. Eu conheço pessoas que nessa época do ano, às vezes até porque estão sentindo esse desconforto nos olhos, acabam fazendo uso de colírio sem a prescrição médica. Isso é perigoso? Em que casos o colírio é indicado? É muito importante uma avaliação do oftalmologista para poder ser prescrito o melhor colírio. Que existem vários colírios lubrificantes e cada caso é uma necessidade de tipo de lubrificação diferente. Que a lágrima ela é composta de três componentes. Então a gente tem que saber qual a dificuldade da produção da lágrima, aonde que está tendo problema e aí sim a gente fazer o tratamento. Uma causa que eu já vejo muito assim no consultório são pessoas que usam os colírios de corticoide, porque o corticoide desinflama, é muito bom, realmente ele tira o efeito muito rápido, só que ele tem muitos efeitos colaterais, dentre eles o glaucoma e a catarata. Então, o ideal é que seja prescrito por um oftalmologista para você usar da melhor forma e tratar a sua dificuldade. Olha, são problemas muito sérios, consequências muito sérias do uso incorreto desses produtos. E o que dizer sobre as pessoas que usam receitas caseiras para amenizar esse desconforto, doutor? Então, existem muitas coisas que são usadas no olho de forma caseira que a gente não deve usar. Por quê? Pode causar, inclusive, problemas mais graves. Muita gente, por exemplo, usa leite de peito para conjuntivite, é, limão, que também eu já vi muita gente fala, no consultório relatando isso, botar uma gotinha de limão, mas isso é muito perigoso, porque isso aí pode levar à queimadura do olho e, em vez de te ajudar, acabar atrapalhando. Então, se a pessoa está ali com desconforto, não quer ir ao médico, acha que não é para tanto, quais cuidados ela pode aderir dentro de casa mesmo para evitar problemas mais graves, para amenizar esse desconforto, usar, por exemplo, o umidificador de ar? Isso pode colaborar de alguma maneira? Já vi gente também colocar algodão com soro nos olhos. Isso pode ajudar de alguma maneira? Pode. Quando você usa um umidificador, você diminui aquela região muito seca do olho, né, do ambiente, e predispõe a ficar menos seco também. Então é importante, um ambiente umidificado, isso vai ajudar o olho a ficar menos seco. Uma das coisas que deixa o olho também muito seco é o ar-condicionado, porque o ar-condicionado ele funciona tirando a umidade do ambiente. Então, ele predispõe o olho a ficar mais seco. Assim como o uso de computador, o uso de celulares, tudo em excesso, né? Que a gente não vai diminuir a quantidade, a frequência de piscar do olho, e isso predispõe o olho a ficar mais seco. E a maquiagem, ela pode prejudicar de alguma forma, contribuir para que o olho fique ainda mais seco, doutor? Ou não tem relação? Porque eu já ouvi falar que as mulheres sofrem mais com a síndrome do olho seco, por exemplo. Isso é verdade? Quais são as causas? Olha, tem uma relação sim. Não que não possa usar maquiagem, pode sim. Mas muitas mulheres usam aquele delineador, ixi, agora nem sei se me pegou, hein? Mas aquele que passa entre os cílios e o olho, eles passam justamente naquela linhazinha, né? Aquela linhazinha que fica aqui entre os cílios e o olho. Essa região é cheio de pontos de glândulas que produzem a lágrima. Então, o ideal é que se a mulher for passar maquiagem, ela só não passe nessa linha que o pessoal, que elas acham que aquilo ali é feito por Deus para usar aquele lugar ali para maquiagem, mas infelizmente ali é o lugar que sai a glândula, né? Sai as lágrimas. Então, aquilo ali pode predispor, inclusive,
a dar muito terçol, que é aquela bolinha inchada, sabe? Que Uhum. acaba doendo bastante. Então, evite de usar maquiagem naquele lugar. Questão de usar rímel, dos cílios, prolongadores, isso aí não tem problema, não. Lógico, tomar cuidado para não cair nada no olho, que isso aí pode irritar o olho. Tá certo, doutor, muito bem explicado. Quem usa esse tipo de produto sabe que produto é esse que a gente está falando É, aqui. Agora eu queria saber um pouco mais sobre a síndrome do olho seco. Ela é uma doença, é uma síndrome mesmo ou é só essa característica, é só esse sintoma de a pessoa ter ali o olho seco agora nesse período? então, a síndrome do olho seco, na verdade, é porque é um conjunto de sinais e sintomas, mas causado principalmente pela diminuição da produção da lágrima. Quando a gente tem olho seco, a gente tem várias causas. Ou seja, uma causa secundária, por exemplo, um ambiente muito seco, ele leva o olho a ficar mais seco. Mas também tem causas primárias, né? O que seria causa primária? O próprio organismo tem uma diminuição da produção dessa lágrima. E isso aí leva o olho a ficar seco, aumenta a irritação do olho e pode predispor aquelas doenças que eu falei no início, conjuntivite, alergia, irritação. Doutor, a poluição a que nós somos submetidos todos os dias, especialmente a gente que vive em grandes cidades, essa poluição pode favorecer o surgimento do olho seco? A poluição, ela vai causar um ambiente muito ruim, né, em relação ao ar, e isso pode prejudicar um pouco, sim, a lágrima, mas isso não vai levar o olho, ele não vai diminuir a produção por causa da poluição, mas ela pode causar irritações maiores por causa dos poluentes, né? Então, assim, o ideal, você até comentou muito bem a questão do soro, e soro fisiológico é muito bom, principalmente quando você está num ambiente eu não tenho nada, não tenho colírio, não tenho nada, então lave com soro fisiológico que ele vai ajudar a eliminar essas impurezas e permitir uma maior proteção do olho, diminuindo aqueles problemas que a gente tinha comentado em relação à conjuntivite, alergias, irritações. Então, o uso de soro fisiológico é muito bom. A pessoa pode chegar a ficar cega, doutor? Por causa do olho seco, Isso. olha, é muito difícil o olho seco causar cegueira. Ele vai causar alterações que podem levar à cegueira. Então, o olho seco, ele pode predispor, por exemplo, a uma úlcera de córnea, que essa úlcera de córnea seria uma infecção na córnea, e essa infecção, se não tratada, pode levar à cegueira. Então, assim, não é ele que causa, né? Ele predispõe a alterações mais graves para levar à cegueira. Antes de finalizar a nossa conversa, eu queria só que o senhor falasse um pouco sobre as lentes de contato. As pessoas que usam a lente de contato, elas precisam ter mais cuidados? Precisam. A lente de contato, qual que é o problema da lente? Qual a vantagem? Você não vai precisar usar óculos, mas qual a desvantagem? Como ela está em contato com o olho, existe um risco muito grande de infecção. Então é muito importante, quando você está usando a lente, tá sempre mantendo a higiene, não pode lavar com água, não pode entrar em piscina, em mar, porque isso aí pode contaminar a sua lente e predispor o que a gente tinha acabado de comentar em relação às úlceras de córnea. Então, se você é usuário de lente de contato, é importante que você tenha uma marca boa de lente, né? Porque isso aí, porque uma lente de contato, ela precisa ajudar a respiração do olho. Porque o olho, essa parte transparente, não tem vasos que chegam nele. Então, a respiração se dá por difusão. O que seria isso? O oxigênio, ele entra e difunde ali na própria córnea. Então, se você tem uma lente de contato muito ruim, que não permite essa troca de oxigênio, de oxigenação, isso pode levar, inclusive, a problemas de úlcera de córnea, igual eu estava comentando. Então, o importante é que use uma boa lente de contato. Às vezes é importante consultar o oftalmologista para poder usar um colírio lubrificante que vai ajudar nessa troca de oxigenação que eu comentei. E é muito importante esse acompanhamento, já que tem um risco de infecção. Tá ótimo, doutor Ícaro Calafiore. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer tantos alertas importantes a respeito da saúde dos olhos. Até uma próxima, viu? Muito obrigado, Ilka, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a proteção da saúde ocular, que é tão importante, é uma coisa que é uma qualidade de vida. Ter visão boa é qualidade de vida. Com Muito obrigado. certeza, doutor. Tchau, Sempre à tchau. disposição. É isso aí. Tchau, tchau.